Fala galera, suave, meu nome é Thiago Duque e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre projeção astral. Antes de eu explicar para vocês o que é a projeção astral em si, vocês têm que ter em mente alguns conceitos. O primeiro deles e o mais básico é que nós não somos esse corpo físico aqui. A nossa essência é espiritual e imortal, né? Ou seja, nós temos uma alma e isso tem que ser conhecido, vocês têm que ter isso em mente para entender a projeção. Eu não vou entrar nos méritos hoje de falar das subdivisões da nossa alma, né? Porque a gente poderia falar de corpo astral, aí do corpo mental, aí duplo etérico, esse tanto de nome, né? Que inclusive algumas filosofias divergem sobre, né? Porque tem filosofias que falam que a gente tem 7 corpos, 7 planos, tem outras que falam que a gente tem 4, mas enfim, não importa isso, esse assunto hoje, né? Hoje é sobre projeção, então vocês têm que ter em mente que a gente tem a nossa alma e o nosso corpo físico. E no vídeo de hoje eu vou chamar esse corpo espiritual de corpo astral, né? Mas você pode chamar de como você quiser. Só que como o tema é projeção astral, eu acho que fica mais fácil de entender que a gente tem um corpo astral e um corpo físico. E vocês têm que ter isso em mente. Segundo conceito que vocês têm que saber, que ele é um pouco mais difícil de entender para quem não estuda espiritualidade, mas olha, basicamente a gente faz projeção astral todas as noites, sem exceção, né? Porque o que é a projeção astral? Quando a gente fala de projeção astral do jeito que eu tô falando aqui nesse vídeo, né, do fenômeno de sair do corpo com consciência, a gente tá falando da projeção astral lúcida, ok? Então, tipo, as pessoas se falam só projeção astral, mas elas querem dizer projeção astral lúcida ou projeção astral consciente, porque a projeção em si, ela ocorre diariamente. E por que que ela ocorre? Basicamente, porque quando a gente dorme, o nosso corpo físico, esse aqui, ele tem os próprios mecanismos de regeneração, que são fisiológicos, né? Que são os processos bioquímicos que são exercidos durante o sono para a gente regenerar, para a gente estimular a nossa disposição e aguentar o dia seguinte, né? Regenerar. Eu não sei muito bem de biologia, então não vou entrar nesse assunto do corpo físico. Só que nosso corpo astral, ele também sofre um processo de regeneração, só que não no plano material, esse plano aqui que vocês conseguem perceber com seus olhos físicos, mas sim num outro plano da existência, que é o plano espiritual, que é o plano astral. Então, sempre que a gente dorme, nosso corpo astral sai do nosso corpo físico, né, e sofre essa regeneração, muitas vezes por trabalhadores do lado de lá, que trabalham com a regeneração dos nossos pontos vitais, né, porque o nosso corpo astral, nosso corpo sutil, ele abriga todos os centros vitais, né, os centros responsáveis pela manutenção e pelo fluxo de energia no nosso ser, ou seja, os nossos chakras, por exemplo, né, então eles têm que ser regenerados para estimular na gente uma vitalidade, né, para recuperar essa vitalidade, para a gente aguentar o outro dia, o dia seguinte, né, e isso ocorre fisiologicamente e espiritualmente. Então, o que eu quero que vocês entendam é que todos os dias, quando você dorme, o seu espírito sai do seu corpo físico, sofre uma regeneração do lado de lá, seu corpo físico fica aqui e você não se lembra disso porque essa projeção, ela não é consciente. A sua consciência muitas vezes fica pegada no seu corpo físico e isso acaba gerando seus sonhos e tal, sua consciência cria realidades para você experimentar ali durante a noite, seu subconsciente, na verdade, né? E você não se lembra da projeção que você fez. E muitas vezes, inclusive, essa projeção ela é utilizada para te passar mensagens, né? Então, quando seus guias, seus mentores estão querendo te dar um aviso sobre, sei lá, uma pessoa na sua vida que está te fazendo mal, eles podem passar essa mensagem para o seu corpo astral, para o seu espírito, e depois você acorda e muitas vezes a sua mente interpreta isso como sendo um sonho. Então, são aquelas chamadas intuições durante o sonho, né? Só que muitas vezes foi uma projeção astral que essa mensagem foi passada ali diretamente no plano astral pelos seus mentores ao seu espírito, e você não se lembra. Com esses conceitos em mente, que a projeção astral em si é um fato inerente à existência encarnada, que todas as noites quando a gente dorme, a gente desliga o nosso corpo astral do nosso corpo físico, ambos são regenerados em planos diferentes, a projeção astral lúcida, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, né, eu não vou ficar falando projeção lúcida, mas vocês têm que entender que sempre quando alguém fala de projeção astral como saída do corpo consciente, eles estão falando de uma projeção astral consciente, de uma projeção lúcida. Então vocês têm que entender que a projeção lúcida é basicamente o fenômeno que todo mundo consegue fazer, qualquer pessoa consegue fazer projeção astral, né? É uma capacidade que ela é intrínseca à nossa consciência, então é a capacidade que a gente tem de sair do corpo conscientemente. Então existem milhões de técnicas, milhões de métodos para a gente alterar o foco da nossa consciência e projetar a nossa consciência no nosso corpo astral enquanto ele sai naturalmente do nosso corpo físico.
Então, basicamente, é o fenômeno de sair do nosso corpo físico e experimentar o plano espiritual conscientemente. Então, da mesma maneira que a gente percebe o plano material aqui com os nossos 5 sentidos, é a capacidade que a gente tem de perceber o plano astral com os nossos sentidos espirituais antes da morte, é claro, né? Porque quando a gente morre, a gente vai experimentar o plano espiritual, querendo ou não. Mas é uma capacidade que a gente tem de induzir essa saída consciente e fazer milhões de coisas do lado de lá. Inclusive, eu ainda vou gravar um vídeo só sobre todas as possibilidades que você tem para fazer com uma projeção astral. Gente, nesse vídeo especificamente, eu não vou falar sobre como sair do corpo, porque existem milhões de técnicas de projeção, e se você pesquisar no YouTube aí agora, técnica projeção astral ou técnica projeção astral iniciante, você vai ver muitos vídeos e muitos muito bons, porque a projeção astral, as técnicas, elas são muito subjetivas, então você vai encontrar a sua técnica, muitas vezes você pode fazer as suas técnicas, porque todas as técnicas têm a mesma base estrutural, que basicamente consiste em o relaxamento do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, né? Às vezes algumas técnicas vão te dizer para entrar em estado meditativo, né? Algumas não, mas todas basicamente se resumem a relaxar o nosso corpo físico e fazer processos de visualização e de mentalização de energias ou de situações que induzam a sua consciência a se projetar no astral. Então todas as técnicas giram em torno da mesma coisa e você pode criar com a sua imaginação uma técnica que você acha que vai ser efetiva para você. Só que eu ainda vou fazer vídeos sobre essas técnicas, contando várias técnicas para vocês, contando relatos de projeção. Na verdade, ainda não vou falar relatos porque eu me projetei só 2 vezes na minha vida, eu não tenho facilidade com projeção, mas ainda vou gravar muitos vídeos sobre isso. Só que a projeção astral, basicamente, ela é feita da seguinte maneira. Eu não vou falar sobre as exceções, né, sobre projetores de muitos anos que conseguem se projetar durante o dia, sentado, andando, enfim, isso é exceção, né? Então eu vou falar sobre o geral. Normalmente, para você fazer uma projeção astral, você faz quando você está com sono, ou seja, com o sono ele propicia a projeção, ele ajuda, né, ela a acontecer com maior facilidade, porque quando você está com sono, o seu corpo físico o seu corpo astral já está querendo se desligar do seu corpo físico. Então, isso acaba acontecendo mais automaticamente quando você já está com sono. Você faz perto do seu horário de dormir, você arruma um lugar quieto, né, que provavelmente vai ser o seu quarto, sem interrupções, né, e você vai deitar. A maior parte das técnicas elas são feitas com a posição de bruços mesmo, de barriga para cima, e você faz a técnica que você quiser fazer. Só que todas as técnicas vão girar em torno de relaxar o seu corpo físico, fazer mentalizações até induzir a sua consciência a sair, né? Então o próximo vídeo que eu vou postar, que provavelmente vai ser amanhã talvez, né? Eu acho que amanhã mesmo eu já posso postar esse vídeo, vai ser sobre uma técnica da corda e outra técnica da respiração que eu vou passar para vocês de como fazer projeção. Só que se vocês ficarem muito curiosos e estiverem querendo aprender técnicas logo, procurem no YouTube porque tem muito vídeo muito bom de várias técnicas. Gente, como eu já disse, eu vou gravar um vídeo só para falar as possibilidades que você tem no astral. Só que nesse vídeo eu vou adiantar algumas. Então muita gente pergunta, não, para que eu vou querer sair do meu corpo? Porque muita gente fica com medo, inclusive, né? Então que é uma boa razão, além da curiosidade. Olha, tem milhões de coisas que você pode fazer no plano espiritual. Só que algumas delas que mais atraem as pessoas primeiramente, você pode estabelecer um contato muito mais direto com seus amparadores espirituais. Então você pode encontrar os seus guias, os seus mentores, os seus protetores e estabelecer contato com eles, tirar dúvidas, às vezes fazer perguntas sobre coisas que estão acontecendo ou te incomodando na sua vida, né? Receber orientações diretas, né? Você pode sim visitar cidades astrais, que nossa, é muito foda. Você pode visitar cidades astrais, o que os espíritas chamam de colônias espirituais, né? Cada um chama do que quiser, mas dentro do plano astral você tem milhões de oportunidades. Eu tenho um amigo que ele saía e se projetava para se teletransportar, não é o nome certo, mas quando você está no plano astral, a sua mente que guia onde você vai estar. Então, ele saía para o plano astral para visitar lugares muito bonitos que ele não tinha oportunidade de visitar fisicamente e para fazer meditações, às vezes, no plano astral. Então, tipo, você pode sim conhecer e ter contato com seres de outros projetos planetários, né, os extraterrestres. Então, você pode sim fazer milhões de coisas, conhecer
colônias espirituais, conhecer lugares novos, né? Você pode sim flutuar e voar por aí, é possível, é a capacidade do nosso espírito, né? Porque quando a gente está no plano astral, a gente não está submetido às leis materiais, então não tem lei da gravidade, né? A gente que escolhe o lugar que a gente está, é tudo movido pela consciência, pela sintonia. Então tem milhões de oportunidades e as mais nobres, que eu acredito que sejam as mais nobres, são os trabalhos voluntários, né? Que eu não poderia deixar de falar. Então tem muita gente que sai no plano astral todas as noites e faz um trabalho voluntário, né? Um exemplo que eu vou dar, que é bem conhecido no YouTube, é o professor Laércio Fonseca, né? Ele dá aulas no plano astral, então ele sai do corpo constantemente e como ele estuda espiritualidade há muitos anos e ufologia também, ele vai, visita colônias espirituais, visita cidades astrais e dá aula para uma série de espíritos já desencarnados, né? Já mortos, que aprendem com ele. Então é um trabalho voluntário que você pode fazer, né? Tem outras pessoas que fazem trabalho voluntário nas regiões umbralinas, ou seja, nas regiões mais densas do plano astral, para resgatar pessoas que acabaram de morrer, que ainda não sabem que morreram, semelhante ao trabalho que muitas pessoas fazem em centros espíritas, só que você pode fazer presencialmente no plano espiritual pela projeção astral. Então, gente, nossa, tem muita coisa foda para você fazer, é uma experiência que vale a pena de ser tentada, então eu convido todos a tentarem. Realmente tem gente que tem muita facilidade para se projetar, não é o meu caso, só que você não pode desistir se você quiser, né? Só que relaxa que vale a pena você tentar muitas vezes, porque é uma experiência fantástica, né? Cara, você vai acabando, você acaba perdendo o medo da morte completamente, você já começa a se familiarizar com a dimensão da realidade, que é a sua dimensão natural, né? Que é o plano material, ele não é nosso plano natural, a gente está tendo uma passagem por aqui nessa reencarnação, só que o nosso plano natural, a nossa casa é o plano espiritual, né? São as dimensões mais elevadas e mais sutis. Então é uma experiência muito boa, né? Eu garanto que muita gente que está vendo esse vídeo pode conseguir pela primeira vez, que nem eu tenho muitos amigos que têm facilidade enorme de fazer, né? No meu caso eu não tenho, só que vale a pena tentar e descobrir e ir se conhecendo também, né? Porque a projeção astral é um meio de autoconhecimento muito bom, né? Você vai entendendo as técnicas, você vai criando maior controle sobre a sua consciência e sua mente, enfim, milhões de outras coisas. Mas, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou gravar outros vídeos, muitos vídeos sobre projeção astral. Eu acho que no meu canal vai ser o tema mais recorrente, né? Então, técnicas, dúvidas, vocês podem deixar perguntas aí se vocês tiverem. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e acham que esse conhecimento tem que ser divulgado, tem que ser compartilhado, ajuda aí, gente. Compartilha o canal, se inscreve, deixa o like, que fortalece demais. E logo menos eu vou estar postando muito mais vídeo. Então é isso aí, galera. Namastê a todos. Muita paz, muita luz, muito amor. Agradeço pela visualização, pelo apoio, pelo suporte. E é isso aí, até mais. Até o próximo vídeo. Falou!